Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Olha, as meninas aí fazendo já propaganda do livro Tá pra gente. vendo? Vivi, Sim. Zelinha. Zelinha tá toda menininha agora, que agora não mostra mais o PDF. Ela mostra agora só Comportada. o livro, minha É, gente. vamos Boa lá. noite, meus amigos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma noite de estudos desse livro maravilhoso, né, meninas? Muito Sexo e bom. Destino, Com bom demais. Quem certeza. ainda. Gente, eu vi até no Instagram que tinha uma pessoa perguntando onde é que poderia adquirir os livros de André Luiz, lá no Insta do Prosa Bem. E a gente sempre ressalta, tá, que vocês podem ligar para o pessoal lá na secretaria, que esses livros de André Luiz tem no Prosa Bem. Vocês comprando pela casa, vocês ajudam a gente, tá certo? Com as obras aí que a casa tem, dá aquela focinha e ainda aprende mais. E já aproveita, compra a coleção toda, gente, que a gente tem estudo aqui no canal, né, do YouTube, do Prosa Bem. Tem estudo de quase todos os livros, né, meninas? Estamos chegando já pro final aí, se Verdade. encaminhando para e a vida continua. Então, tem estudo para todo mundo aqui, viu? É. Então, sejam bem-vindos, meninas, boa noite, né? Sejam bem-vindas. Boa noite, Bruninha. Boa noite, meus amigos. E boa noite, Vivi. Oi, Vivi. Oi, Célia. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite, amigos. Que bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Hoje temos muito conteúdo bacana. Vocês não podem perder. Quer dizer, toda semana tem, né, meninas? Não dá nem pra gente ficar dizendo, hoje tem, semana que vem. Semana que vem vai ter Também vai também, minha ter. gente. Vai ter o babado aqui é grande nesse livro, então vocês não podem perder de jeito nenhum. As segundas-feiras o estudo, pra vocês verem tudo que vai acontecer nesse romance de André Luiz, tá certo? Quem tá chegando agora não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Gente, o estudo tá gravado, viu? Tem aula 1, tem aula 2, 3. Tá tudo gravadinho para vocês. Vai lá, assiste e já aproveita e já deixa joinha pra gente, tá certo? E se inscreve no canal do Prosa Bem. Mas para iniciar, né, o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece para agradecer a Jesus essa oportunidade maravilhosa. Então, vamos elevar os nossos corações, os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado e querido, ao nosso Deus Pai, que tanto nos auxilia, à espiritualidade amiga que nos ampara diariamente. Gratidão, Deus Pai de amor, Mestre amado Jesus, amigos queridos, a oportunidade deste estudo maravilhoso, onde estamos aprendendo tanto, Senhor, que esses ensinamentos trazidos possam fazer morada nos nossos corações, para que a gente se torne cada dia mais fortes na proposta do Evangelho. Que o Senhor Jesus, com a tua doutrina de luz maravilhosa, faça morada e nos auxilie em nosso crescimento espiritual. Abençoa, Senhor, este projeto, este estudo que consagramos a Ti. Nos inspira, nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Eba, a Zelinha já vai começar, né, Eba, Zelinha? Tem um monte de coisa para vamos contar. lá. Reforçando isso que Bruninha falou, né? Que a gente está aqui, pessoal, já na quarta aula. Pense. E hoje começando a segunda parte, né, meninas? A parte que foi psicografada por Chico Xavier. Nós vamos ver os capítulos de 1 a 6 hoje. E olha, lembrando, como a Bruna falou, volta lá para assistir. Para facilitar, a gente está sempre colocando os links, ó, aqui em cima, no cantinho, para vocês. E também no topo dos comentários, tá? Então, quando aparecer, se vocês quiserem revisar, repassar ou assistir. Para quem não gosta de spoiler, dá uma paradinha, vai lá assistir. Mas para quem gosta, fica aqui com a gente, né, pessoal? Que hoje a gente vai continuar. Lembrando que já aconteceu muita coisa, muita coisa. Logo aqui no comecinho, atenção, alerta de spoiler, pessoal. Lá no finalzinho da primeira parte, o que foi que aconteceu? Aconteceu toda aquela coisa que Vivi descreveu. Se vocês voltarem lá no vídeo, Bruninha tá com uma cara assim, virou meme já, Bruninha fazendo aquela cara. Por quê, gente? Infelizmente, né, muita coisa complicada acontece no finalzinho da primeira parte. Marita passa por aquela enorme desilusão de ter sido enganada e violentada pelo próprio pai. Depois ela fugiu, tentou se matar, tomando remédio, dormiu na beira da praia, acordou, foi atropelada. Gente, quanta coisa aconteceu com essa moça em menos de 12 horas. E aí a gente olha e fala assim, meu Deus, mas que horror, não tinha ninguém ali para ajudar essa criatura. Gente, vamos voltar aqui para o equilíbrio e lembrar que apesar assim, da enorme compaixão que a gente sente por ela nesse momento, vamos lembrar que a justiça divina não falha nunca. Deus não nos abandona jamais. Então, essas coisas estavam acontecendo de uma certa forma por consequência das próprias escolhas que ela fez. Até eu estava conversando com o Bruninho agora há pouco, porque eu estava lendo um dia desses um livro em que acontecia exatamente essa situação, gente. Duas irmãs apaixonadas pelo mesmo moço, e uma delas acaba se casando com o rapaz. E a outra, gente, humildemente abre mão. Ela não deixa de amar, mas ela não toca mais no assunto
ela não tenta ficar competindo com a irmã dela e nem guarda rancor. É uma longa história e qualquer dia eu volto para contar essa história que tem um final, gente, maravilhoso. Mas não é para hoje não. Hoje nós vamos voltar aqui para Marita. Marita que foi atropelada. E depois que ela foi atropelada, o que que aconteceu? Félix ficou ali cuidando dela, tentando influenciar alguém para fazer uma ligação para a família, enquanto André Luiz e Neves, eles vão lá no apartamento para tentar convencer algum dos familiares a vir socorrer Marita. E o clima na casa dos Nogueira, gente, estava péssimo, péssimo. Dona Márcia chorando demais, magoada com o marido, decidida que agora não dava mais, ela ia se separar, para ela já tinha sido a gota d'água. E Cláudio? Cláudio, depois de tudo que aconteceu, foi afogar as mágoas na bebida, sempre acompanhado do obsessor Moreira, gente. Se embebedaram e voltaram, obsidiado e obsessor, né? Se embebedaram, voltaram para casa e foram, se jogaram numa cama e foram dormir. Cláudio nem trocou de roupa. E Dona Márcia, pelo contrário, ela não dormiu nada, muito triste, muito magoada, com os olhos inchados de tanto chorar. E também muito preocupada, com um mau pressentimento em relação a Marita. E aí, de repente, o telefone toca e ela vai atender. E André logo adivinha que Félix, ele tinha convencido alguém a ligar e, de fato, isso tinha acontecido. A pessoa pede para falar com Cláudio ou então com Dona Márcia. Mas Dona Márcia, astuta, né? Finge ser a empregada para não se comprometer e diz, olha, pode falar que eu anoto o recado, os patrões não estão. E a pessoa no telefone informa que viu o acidente, reconheceu Marita. Aí Dona Márcia, tem certeza que é ela? Aí ele, é ela mesma, eu conheço. E aí ele começa a fazer elogios à Marita, que era uma pessoa muito boa, que era uma pena que ela tivesse se acidentado. E a pessoa ia se estendendo ali nos elogios, mas Dona Márcia corta logo a conversa e pergunta como é que Marita estava. E aí o rapaz no telefone fala, olha, estão dizendo aqui que ela morreu. E aí foi aquele choque. Márcia largou o telefone, atarantada, correu de volta para o quarto, desesperada, né, com a mão na cabeça, ficou sem saber o que fazer. E aí vem aquele monte de pensamento, né, gente? Muita lembrança ao mesmo tempo. Sabe a pessoa quando está desorientada, né? A humilhação toda que Marita tinha passado, né? Aquela compaixão que ela sente naquele momento. Marita enganada pelo pai, de uma certa forma enganada por Gilberto. Bruninha falou, ele estava inocente. Eu já não acho que é bem assim, não. Eu acho que ele tinha culpa, sim. E aí Márcia imaginou que o desespero que Marita não estaria, né? E ficou imaginando, ela se desesperou tanto que ela se jogou na frente de um carro. Ela tentou se matar, como Aracélia, a mãe biológica dela, tinha feito 20 anos antes, né, ingerido veneno. E ela ficou realmente compadecida naquele momento. E André aproveita esses pensamentos de simpatia para tentar influenciar Márcia a tomar uma providência, ir lá chacoalhar Cláudio, tentar acordar ele, mas se não conseguisse, ela mesma tentar auxiliar Marita, rodar os hospitais, ver onde é que ela estava, ir nos necrotérios, ver se encontrava, né? Ele vai pôr nesses pensamentos. Lógico que ele sabia onde Marita estava, mas ele coloca, vai plantando esses pensamentos na mente de Dona Márcia. Não deixar a Marita sozinha no hospital ou até mesmo, né, num necrotério onde as pessoas nem saberiam quem ela era. E Márcia chora, imaginando Marita morta, né? Mas aí, meus amigos, vem o livre-arbítrio. Por um lado, ela estava chorando com muita pena de Marita, mas por outro lado, ela também estava pensando o quê? No impacto que esse acontecimento causaria na imagem dela e da família. Ela estava pensando nas aparências, principalmente para Marina, porque a família Torres era rica, era importante, era influente. Vai que eles ficassem sabendo que Marita se matou por causa de Gilberto. Não, era melhor inventar uma história de que tinha sido um acidente. E aí Dona Márcia já envereda por outros pensamentos. Ela pensando bem, foi até bom Marita morrer, né? Já estava imaginando a Marita morta. Porque agora o caminho fica livre para Marina. Gente, olha o fluxo dos pensamentos dessa mulher, de compaixão que ela estava sentindo. Agora ela já está comemorando a morte da moça. Mas, se você for analisar direitinho por um outro olhar, né? A gente fez aqui o olhar do julgamento, agora eu vou fazer o olhar do mentor. Olha, lá no fundinho do coração de Márcia tem alguma bondade, mas ela não tem muita dificuldade de sufocar essa bondade não, né? Essa bondade parece aquela plantinha assim que o brotinho está muito frágil, né? Aí você vem, joga um monte de terra por cima e desaparece, né? Mas em algum momento aquilo vai florescer, vai crescer de novo. O mentor pensa assim, gente, Zélia, que é aqui, pobre mortal, tava falando assim, meu Deus, essa mulher, Bruninha também, ó, essa mulher é um caso sério, né? E aí ela vai realmente tentar agir de acordo com os interesses dela e da filha dela,
Marina. O pensamento já muda, já morreu, né? Não tem jeito. Deixa eu ver aqui, que roupa será que eu vou usar no velório? Eu tenho um conjunto azul que é muito legal. Onde será que tá meus óculos escuros? Porque óculos escuros é um bafo, né? No velório. Já começa esse pensamento fútil, gente. Ah, que história que eu vou contar se aparecer algum jornalista, né? Eu tenho que saber os detalhes, combinar direitinho com Cláudio, com Marina, para contar a mesma história, né? E aí ela lembra de Cláudio. E ela, Cláudio me paga. É o fluxo do pensamento dessa mulher. Cláudio me paga. Eu vou morar com uma amiga. Eu vou sair dessa casa. Eu vou montar um café com uns quartinhos no fundo para encontro. Uma casa de dança, como diz Bruninha. E ela começa a pensar nos detalhes do tal negócio. Acaba até esquecendo de Marita. E aí André fala, bom, aqui não tem jeito, não vai acontecer nada aqui não. Eu vou lá para onde está Félix, junto de Marita, e aí Marita já tinha sido socorrida, mas ela, gente, estava muito mal. Félix, então, consegue chamar 2 auxiliares desencarnados para tomar conta de Marita e volta junto com André para o apartamento dos Nogueira. E no caminho, André nota, gente, que Félix, ele adensou o corpo perispiritual dele. E, assim, rapidinho. Vocês se lembram que André, ele para fazer isso, ele ficou 2 horas na beira da praia em meditação profunda para adensar o perispírito. E que ele olha e fala, eita, Félix, só assim, 2 passos você já fez, eu não vou dar conta não. Eu vou ter que ficar do jeito que eu tô mesmo, com essa roupinha aqui que eu tô mesmo. Félix dominava melhor a técnica justamente porque era um espírito superior. E por que Félix faz isso? Para ser visto pelo obsessor de Cláudio. E André não teve tempo, ficou ali invisível. Então, quando eles chegam na casa dos Nogueira, Félix bate a porta várias vezes, até que o obsessor Moreira, lembra, estava lá dormindo, né? Na maior ressaca, mas aí ele vai de cara amassada mesmo, vai atender a porta num primeiro momento, né? Logo que ele abre, ele fica super bravo de ser incomodado, mas aí Félix, humildemente, gente, aquele espírito superior se põe numa posição humilde, recebe todas as injúrias, não responde, ele vai simplesmente contar o que tinha acontecido com Marita. E aí Moreira fica, opa, deixa eu ver aqui no quarto. Eita, Marita não tá no quarto. Será que é verdade? O que esse homem tá contando? Peraí, eu vou no hospital com vocês, mas eu não vou acordar a Cláudio ainda. Deixa eu ver essa história direito. E ele acompanha Félix até o hospital. Vai, no começo assim, todo carrancudo, mas aí ele vê Marita, gente. Quando ele vê o estado deplorável que ela estava, André Luiz fala, ele explode em lágrimas. Segundo André, o obsessor parecia uma rocha que se partiu e lá dentro tinha uma fonte de água. Aí Moreira não deu outra, né? Deu meia volta e foi rapidinho acordar Cláudio. E Félix fica aliviado, primeiro porque Cláudio deveria chegar logo, e segundo porque Marita tinha conseguido umas 2 semanas de moratória, mais ou menos, um tempinho a mais, para ela conseguir organizar os pensamentos antes de completar a passagem, porque não tinha jeito, ela ia desencarnar mesmo. O corpo físico não tinha mais condição, gente. André conta que o peritônio tinha sofrido contusões irreversíveis, então o abdômen dela estava uma bagunça. Depois Vivi conta esse detalhe aí. A fala não iria mais voltar, mas ela poderia ouvir e poderia pensar. Então, vejam, gente, aqui a gente faz uma pausa para refletir o quanto cada minutinho da vida da gente é tão importante. Aqui a gente abre um parênteses para lembrar, lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um trechinho que São Luís fala assim, as reflexões que o espírito pode fazer nas convulsões da agonia, isso pode poupar muitos tormentos ao espírito. Então, veja, as convulsões da agonia, aqueles últimos instantes mesmo antes de desencarnar. E São Luís aconselha, você que tem um doente nessa situação, minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida. Então, assim, traga conforto, mas nada de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, um conselho... A gente até viu em Obreiros, não foi, Zelinha, o caso daquele senhor que anteciparam o médico aplicou, né, a eutanásia nele, e ele teve vários problemas. Quem quiser depois dar uma olhadinha nesse estudo. Isso mesmo. Nós vamos botar o link aqui também, gente. Ele fica ali coladinho, porque apesar da morte física ter acontecido, o desencarne não aconteceu. Então, é bem problemático aquela morte. Então, 2 semanas ela tinha ganho. 2 semanas que seriam essenciais, gente, para todos os envolvidos nessa história, como a gente vai ver. E Moreira, né, foi correndo lá, influenciou Márcia para acordar Cláudio e dar notícia para ele sobre o atropelamento da filha. Coisa que André Luiz não tinha conseguido sutilmente influenciar. Moreira vai lá, o obsessor, é jogo duro.
Resultado, em coisa de meia hora, Cláudio já estava chegando no hospital com o médico da família e já providenciou para que Marita fosse transferida do pronto-socorro para o Hospital dos Acidentados, e lá ele se dispõe a ficar do lado da filha, gente, para ajudar no que fosse preciso. Bom, tomadas as providências para garantir o máximo de conforto possível para a moça, Cláudio então vai sentar do lado da filha, cair na real, né? Porque na hora do corre-corre você não pensa, mas aí quando ele senta, aí ele vai olhar para Marita. Aí ele vai começar a pensar na situação toda, repassar mentalmente todos os erros da vida dele, todas as leviandades que ele tinha cometido. Aí ele vai pensar em Aracélia, com quem ele também foi leviano. Ele vai pensar em Marita, e aí, gente, vem aquela avalanche de arrependimento e ele chora muito, ele pede perdão, ele se ajoelha ao lado da cama da filha, gente. E André fala que Moreira, o obsessor, se ajoelha do lado e chora também, os dois. Naquele momento, gente, André, visualizando, testemunhando aquela cena, ele percebe que a missão deles ali era para ajudar não somente Marita, mas também os algozes dela. E aí André fala, não, eles não eram os estupradores, os obsessores, os inimigos, os carrascos detestáveis da véspera. Que até a gente já estava achando, né? André fala assim, eles são irmãos necessitados. E a gente que julgou tanto Cláudio Moreira no capítulo passado, passa agora, a partir de agora, a acompanhar o início do processo de arrependimento e reparação que os dois vão começar a passar. E a gente vai acompanhar passo a passo. É interessante a gente lembrar, gente, que nós já fomos no nosso passado alguma coisa muito tenebrosa também. E a gente foi passando e está passando por esse processo. Então, a gente acaba se identificando também. E vamos agora para o capítulo 2, né, que vai continuar a narrativa com Félix, que já tinha prestado os primeiros socorros de Marita, mas ele fala que ainda seria necessário um trabalho constante para manter ela encarnada ainda. Então, era o tempo todo insuflando fluidos vitais nela para ela não desencarnar. E André descreve, gente, que os cheiros já eram de decomposição mesmo. Inclusive, ela não controlava mais o esfíncter, então não estava muito agradável, não. Mas Cláudio, ele nem percebe cheiro nenhum. Ele fica ali do lado da filha. Só que tem um detalhe. Félix precisou se ausentar e Pedro Neves, naquele momento, também precisou ir cuidar da filha dele, da dona Beatriz, que ela estava nos momentos finais da carne. Pedro Neves já não estava mais junto com eles e Félix fala, olha, eu vou ter que sair, mais tarde eu volto. Então ficou por conta de quem? André. Tava ali André e Moreira. Félix fala assim, olha, André, é melhor você também se concentrar para você ficar adensar o seu perispírito. E aí, para Moreira poder te enxergar. E aí Moreira, que agora já estava conseguindo ver André, ele foi chegando junto, né? E todo humilde, todo educado. Ei, você não é aquela pessoa que foi lá em casa um dia desse? E André fala, sim, sou eu mesmo, né? E aí eu estava passando e vi, né, essa moça sendo atropelada. E como eu já fui médico na encarnação passada, aí eu resolvi ajudar. Aí Moreira fala, ah, bom, tá certo, então. Então, mas se você me ensinar, eu posso ajudar também. Olha, gente, o obsessor começando a trabalhar para ajudar o obsidiado. E aí André fala, não, beleza, vamos lá. Ensina o procedimento para ajudar Marita a continuar respirando. E aí, como fala André, né, o perseguidor da véspera, tocado no âmago, enlaçou Marita com a dignidade de um homem piedoso. Olha a transformação acontecendo aí, né? Um homem que socorre uma irmã, instilando energias e reaquecendo os pulmões com o próprio hálito. E aí André fala, gente, não é que o resultado foi ótimo? Por conta da afinidade fluídica que Moreira tinha com Marita, no fim das contas, Moreira fez um serviço mais eficiente do que o próprio André. E aí André fica todo sensibilizado, todo emocionado, porque ele vê Moreira se transformando. Mas, gente, vamos com calma, que essa transformação ainda vai passar por muitas etapas, como acontece com a gente também. A gente se esforça para melhorar, daqui a pouco tem umas recaídas, mas pronto, o primeiro passo estava dado. Por outro lado, Cláudio, ele tinha aproveitado um momento ali que o médico estava atendendo Marita e ele saiu para fazer umas ligações, gente. Primeiro ele vai telefonar para Márcia, vai explicar a situação, vai falar, olha, Marita está muito ruim e assim, não dá para você vir aqui no hospital, né, dar uma forcinha, porque geralmente nessas horas complicadas, gente, a família se reúne, né? A família se reveza junto ao doente, se apoia, dá apoio moral uns para os outros e era justamente disso que Cláudio estava sentindo falta, porque ele estava ali sozinho. Ele estava sentindo falta da família reunida. Mas aí, meu povo, que família? Que união? Como é que uma pessoa que não plantou espera colher alguma coisa?
Lá no começo do livro a gente viu que era a família dele. Então, nesse momento, ele vai colher o que ele plantou, que é justamente cada um por si. Dona Márcia falou que não ia, não. Porque, olha, eu já tenho um compromisso, eu tenho que comprar uns enfeites aqui para uma festa que eu estou organizando, vou fazer umas compras. E olha, quer saber? Marita é muito exagerada, ela deve estar fazendo corpo mole aí, só para chamar a atenção. Então, você não está preocupado? Você não é o pai? Eu nem sou mãe dela, cuide de você. Ainda ficou fazendo piada, né? E Cláudio ficou desolado com essa reação de Dona Márcia. Mas o que ele queria? Aí ele liga para Marina fala, não, meu pai, eu não posso não, sabe o que é? Eu tô cuidando de Dona Beatriz, ela precisa de mim, porque ela não tá nada bem. E aí pronto, né? Cláudio se viu sozinho, voltou pro quarto, perguntou pro médico sobre o prognóstico, né? O que o médico achava. Aí o médico, não, olha, é muito cedo para dizer alguma coisa. E Cláudio foi ficando por ali, então, do lado da filha, sem saber o que ia acontecer em seguida. Tanto ele quanto Moreira agora se apresentavam, gente, muito humildes, muito submissos. O pensamento de que a filha tentara o suicídio por conta do que ele fez trazia uma carga enorme de remorso. Se não fosse a resolução de amparar Marita, ele próprio se mataria naquele momento. Ele, que era ateu convicto, ele viu o suicídio como um livramento. E André conta, gente, que até ele, Moreira, conseguiu sentir o cheiro ruim que vinha da Marita, né? Porque, além do mais, ela estava salpicada de excremento, André fala. Mas Moreira, na sua humildade, né, que de repente surgiu na maior dedicação, no maior carinho, ele continuava cuidando, né, parando de vez em quando somente para secar as lágrimas. Veja só a transformação. E assim o dia foi passando. Cláudio se sentindo cada vez mais sozinho do lado da filha, né, Marita ali moribunda, sem energia, Cláudio sem energia para lidar com aquele remorso, porque, além do mais, ele estava se sentindo não só culpado, mas abandonado. E se a gente comparar Cláudio e Moreira, Moreira pelo menos tinha a tarefa de manter Marita respirando. Então, alguma coisa para distrair ele tinha, né? E eu imagino que para Cláudio, então, estava sendo pior, porque ele não tinha nada para fazer. Estava ali paradinho, do lado de Marita, só remoendo as culpas dele, né? E aí, quando foi lá pelo final do dia, apareceu finalmente uma visita para Marita. Ufa! Quem era? Era Salomão, gente. Vocês lembram daquele farmacêutico? Aquele que deu sonífero para ela na noite anterior? Então, ele contou para Cláudio que ela chegou lá pedindo um veneno, mas ele viu que ela não estava bem e deu um sonífero. E aí talvez ela tivesse percebido que o remédio não ia fazer efeito e resolveu se jogar na frente do carro. Foi a interpretação dele. E Cláudio, minha gente, ele só ouvia e chorava, mas ele concordou com essa versão de Salomão. Devia ser isso mesmo. E ela não tinha aguentado a humilhação desse momento, ele começa a ter todos esses pensamentos, a culpa, né? A culpa tinha sido toda dele e, infelizmente, naquele momento, o único amigo que ela pôde contar tinha sido, de fato, o farmacêutico, né? Então, ele se vê tão feliz por aquela única visita e tão grato a Salomão que ele abraça, né? Agradece a visita e tudo. E Salomão, se vendo assim tão bem recebido, ele se empolgou. Né? Ele se empolgou e se ofereceu para ajudar com orações e passes também. E aí ele fala, porque eu sou espírita, né? Então, se o senhor permitir, eu vou buscar um amigo para a gente poder aplicar passes aqui em Marita. E olha, gente, esse detalhe é muito importante. Salomão, ele não se oferece para aplicar o passe, não. Ele vai buscar outra pessoa. Por que isso? Em hospitais, gente, quando a gente vai aplicar passe, esse trabalho nunca é feito por uma pessoa só. São pelo menos 2 pessoas, ou de preferência uma equipe, para poder dar o passe. Esses são detalhes assim que a gente não vai discutir aqui, mas a gente discute bastante no curso de formação de passistas aqui do Prozebem. Mas vamos em frente. Salomão propõe então a Cláudio, e aí ele fala assim, Cláudio, né, olha, tá, tudo bem, mas eu vou perguntar para o médico, tá, se pode, né, trazer. Aí o médico, bichinho, ele tava com tanta pena de Cláudio, né, e da moça aí de Marita também, que ele fala, não, olha, dentro do quarto, fique tranquilo, você pode se sentir em casa. E Salomão, então, vai buscar esse amigo para eles darem o passe em Marita. Passa um tempo, dali umas 3 horas, ele volta com um amigo. E o amigo trazia um pacotinho ali junto com ele. E Cláudio, nesse momento, ele chega e fica chocado. Por quê? Porque o tal amigo, gente, era o senhor Agostinho, um dos clientes mais ricos do banco onde ele trabalhava. E Cláudio sabia que ele era um comerciante muito bem sucedido, mas Agostinho, ele chega super humilde, gente. Pergunta sobre Marita, presta solidariedade, não demonstra reconhecer Cláudio do banco e vai orar. Ele vai orar suplicando a bênção do Cristo para a menina atropelada, como se ela fosse uma pessoa muito querida da própria família dele. E a gente até estranha, né? Chegar e conversar como se fosse da família dele, uma pessoa desconhecida. Mas se a gente conseguisse enxergar a humanidade como sendo nossos irmãos, a gente acharia muito natural a postura de Agostinho. Porque realmente, né? Nós somos uma família universal, todos filhos de Deus.
E André Luiz aproveita aquele momento em que está todo mundo orando ali e vai intensificar o tratamento em Marita, utilizando os fluidos vitais dos encarnados que estavam em oração, e com isso a moça melhorou. Relaxou um pouco mais, se acalmou, e vendo isso, Cláudio também se sentiu mais reconfortado, tanto de ver Marita melhor, como também pela ação da prece. E aí ele se vincula àquelas duas pessoas e ele vai confessar a esses dois novos amigos: olha, que eu não tenho contato nenhum com religiosidade, nunca na minha vida. E aí Agostinho dá o pacotinho para ele. O que era o pacotinho? Era o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Agostinho vai embora, né, junto com Salomão, mas ele promete voltar no dia seguinte. E Cláudio permanece ali com Marita, né? Já era de noite, ele ia ter tempo de pensar a respeito de tudo que tinha acontecido nesse dia, né? Então, as reflexões dele, e quem vai contar essas reflexões agora é Bruninha, gente. Prosseguindo aí com a nossa história, não é não, Bruninha? É isso aí, gente. Eu digo uma coisa, viu, Zelinha? Eu acho que depois dessa transformação de Cláudio que vocês vão ver, ele também leu foi Paulo Estevão, viu? Não foi só o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Deve ter tido um Paulo Estevão para ele se inspirar. Gente, vamos começar agora a falar sobre a transformação íntima de Cláudio, né? Cláudio, ele lá no hospital, estava lá no hospital, como Zelinha contou pra gente, e ele começa a pensar, né, sobre Salomão e Agostinho, que com aquela conduta de amor, de caridade, de respeito ao próximo, eles se dedicavam a socorrer os mais infelizes, praticando a caridade. E aí Cláudio pensa, nossa, Salomão, o farmacêutico, ele era uma pessoa muito simples, né? Poderia estar sendo enganado por essas coisas de religião, espiritismo e tal. Mas ele diz, olha, Agostinho não. Agostinho eu conheço. Ele era rico, ele era instruído. Mas aí ele diz, nossa, mas do mais simples, né, que seria Salomão, até o mais rico e inteligente, que era Agostinho, os dois acreditavam no poder da oração e nesse tal de passe, nesses recursos desse tal passe, né, que ele não entendia ainda. E aí a gente sabe, né, gente, muito bem por que que isso acontecia com Salomão e Agostinho, independente da posição social deles. A doutrina espírita trabalha o poder da fé, mas não de qualquer fé. A doutrina, ela nos orienta que a fé ela deve ser sempre raciocinada, porque essa é a fé que se sustenta. Então, eles tinham uma fé muito firme por isso. Só que Cláudio ainda não compreendia, e isso fica ali, nele, né? Ele fica cheio de questionamento sobre esse tal de doutrina, de espiritismo, de doutrina espírita. E aí ele começa a refletir, agora sem a influência de Moreira, e ele percebe que, em verdade, ele é um enfermo da alma. Ele se sente só naquele momento, ele sente necessidade de uma companhia, de se agarrar a alguém realmente e pedir ajuda. E aí André, observando a cena, ele percebe uma verdadeira e positiva mudança em Cláudio. E ele diz, olha, surgiu agora o espacinho que eu precisava para começar a influenciar Cláudio. E aí ele chega pertinho dele e começa a influenciar para que Cláudio leia o Evangelho segundo o Espiritismo. E Cláudio, como ele agora está mais receptivo, ele capta essa inspiração de André e ele pega o livro. E aí ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo. E onde é que ele abre, minha gente? Ele abre lá no item Caridade para com os criminosos. Diga aí, minha gente. Vamos ser sinceros, não sei se é todo mundo que quer continuar lendo esse livro, não, viu? E Cláudio, ele pensa justamente isso. Quando ele lê o título do Evangelho, eita, caridade para com os criminosos. Ele fica com muito medo, porque ele diz, ai, meu Deus, agora vai ter aí acusações, vai ter sentença condenatória, porque ele, gente, na consciência dele, ele diz, olha, eu sou um estuprador e um filicida, que é aquela pessoa que mata o próprio filho, porque ele considera que ele, de uma certa forma, foi ele que matou, né, a filha. Então, Cláudio fica com muito medo de ler esse tópico do Evangelho. Mas ele não desiste. E aí, né, claro que André está ali inspirando, ele está captando essas energias positivas de André. Cláudio não desiste. E ele começa a ler o Evangelho e ele fica muito surpreso. Ele diz, oxente, eu achava que eu ia achar aqui condenação, acusação. E ele começa a ler e ele percebe que ali só tem brandura, só tem caridade, só tem fraternidade, entendimento, compreensão e tolerância para com aqueles irmãos que se equivocam ainda no caminho obscuro do crime. E no final, o Evangelho diz: nós precisamos orar em favor desses irmãos que ainda estão na prática do crime. E aí, Cláudio não se aguenta, a gente ele fica muito emocionado. Eu imagino até o alívio que ele sentiu quando ele leu tudo isso. E aí ele começa a chorar bastante. Mas logo em seguida ele se recompõe e ele passa 4 horas, minha gente, lendo sem parar o Evangelho. E aí ele adquire conhecimentos, claro que conhecimentos ainda superficiais, mas já adquire sim conhecimentos sobre imortalidade da alma, reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a importância de se praticar a caridade, a importância de manter a fé, a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. E aí, após essa leitura, lá para as 2 da madrugada, o bichinho leu, viu? Cláudio reflete profundamente sobre sua vida. E ele conclui que ele e Marita, com toda a certeza, se conheciam de vidas anteriores. Eles deveriam
ter tido algum desequilíbrio na área da sexualidade e que ele tinha recebido Marita agora como filha para ampará-la em uma programação previamente estabelecida por Deus, justamente para sublimar esse amor que havia entre eles, que antes era desequilibrado, mas que ele não tinha feito isso. E a gente já conversou que essa é uma das hipóteses, sim, de reencarnação entre pais e filhos, né? Que ele pensou aqui justamente num dos pontos que podem acontecer. Tem um desequilíbrio anterior nessa área da sexualidade e os dois retornam juntos numa encarnação para sublimar esse amor. E aí, ao contrário, né? Ele diz: nossa, eu realmente agravei a minha situação. Eu agora, né, estou com muito mais débito perante a justiça divina. E aí, Cláudio, tomado pelo remorso, pela culpa, acaba se desestabilizando um pouco emocionalmente. E é nesse momento que André se aproxima e influencia Cláudio para que ele mantenha sua confiança. Porque a justiça divina, gente, ela não é dura como ser humano, ela não é imperfeita como a gente. A justiça humana, ela é imperfeita, é dura, às vezes ela é cruel, mas a justiça divina não. A justiça divina, ao contrário, ela é cheia de amor, cheia de compaixão, cheia de misericórdia e oportuniza a todos nós a reparação, os resgates necessários para o nosso progresso espiritual. Deus não pune por punir. Quem faz isso às vezes é a gente. Mas o que é que Deus faz? Ele responsabiliza apenas na medida necessária para o nosso progresso. Não é lei de ação e reação, é lei de causa e efeito. Por quê? Porque essa causa e efeito vai ser sempre trabalhada com muita piedade, com muito amor em favor de cada um de nós. E aí André aproveita a oportunidade e inspira Cláudio. E Cláudio, muito inspirado, ele se ajoelha à cabeceira da cama de Marita e pede perdão a ela pelos erros cometidos. E Marita, ela geme como se fosse uma resposta a Cláudio, né? E Cláudio fica muito emocionado e percebe o grande sofrimento que a filha está passando. E aí, diante dessa forte emoção, né, que Cláudio sente, Moreira, que estava ali observando tudo, vai abraçar Cláudio, querendo reconfortá-lo. Mas aí Moreira percebe que não há mais sintonia entre eles, porque com o estudo do Evangelho, Cláudio tinha se modificado verdadeiramente. E essa situação, claro, deixa Moreira muito triste, porque ele gostava dessa afinidade, dessa combinação que eles tinham. Mas aí é como André diz, ele faz essa observação no capítulo, que agora, caso Moreira queira a companhia de Cláudio, é ele que tem que se trabalhar. É ele que tem que buscar elevar o seu padrão vibratório. Caso contrário, só resta para Moreira, gente, se afastar de Cláudio em definitivo, já que entre eles não havia mais sintonia, não havia mais afinidade. E é justamente por isso que a doutrina espírita nos orienta a essa mudança moral, como a de Cláudio, que ele fez agora, nos casos de obsessão. Veja como há uma quebra da afinidade, da sintonia entre eles, né? Então, fica muito claro aqui para a gente a importância do Evangelho e dessa transformação verdadeira em nossas vidas e principalmente quando estamos vivendo um processo obsessivo. E aí, segundo André, lá no hospital, se apresentam ainda dois colaboradores, chamado Arnulfo e Telmo. Eu adoro esses nomes que André Luiz traz, né? Arnulfo e Telmo, um negócio assim diferenciado. E eles foram enviados pelo irmão Félix, né, para se unir a Moreira na tarefa de energizar Marita, enquanto André aplica o passe espiritual em Cláudio, que faz com que Cláudio acabe dormindo. Ele precisa de algum repouso depois de tantas emoções, né, minha gente? E aí André relata que Marita, assimilando mais forças, reassume o comando dos seus centros cerebrais, que foram totalmente lesados, e agora ela pode ouvir, cheirar, raciocinar relativamente, mas ela continua com paralisia e sem conseguir falar. E aí André narra para a gente o que se passou com Marita após o acidente. A gente mesmo que se questiona, né? Tá todo mundo falando aí de Cláudio, Márcia, André, Félix, mas e Marita? O que aconteceu com ela? E aí André vai contar. Segundo André, gente, Marita, ela se viu agora consciente, ou seja, ela pensava, ela sentia o corpo, mas ela não conseguia mexer esse corpo. Olha que situação difícil, né? Ela se lembra dos últimos acontecimentos, inclusive do atropelamento, e claro que nessa situação, no começo, Marita, eu só quero falar Marita se desespera, ela tenta gritar, mas ela não consegue. E aí, passado mais um tempinho, ela começa a sentir arrependimento de tudo aquilo que tinha acontecido. E aí, André chegou a fazer uma leitura mental e ele percebeu que Marita estava fixando os pensamentos dela na irmã, em Marina. E ela culpava a irmã, dizia que a irmã era a responsável por sua infelicidade, considerando Marina como uma inimiga imperdoável, que roubou dela o carinho de todas as pessoas que ela amava. Ou seja, Marina, ela estava achando que Marina tirou tudo, né? Tirou Gilberto, tirou o pai, tirou a mãe, tirou tudo dela. E que ela não perdoava a irmã. E aí, segundo André, gente, bastou esse tipo de pensamento que a gente já sabe, né? Esse tipo de pensamento, padrão vibratório, ó, vai lá para baixo, despenca. Se estava bom, despenca. E aí, Moreira, gente, que tinha perdido toda a sintonia com Cláudio, encontra essa sintonia agora com Marita, passando a estimulá-la.
gerando para ele aquelas energias inferiores de que ele necessitava, que era a Cláudia que fornecia, fazendo com que Moreira retorne àquela expressão de brutalidade que marcava a sua condição anterior, desaparecendo as melhorias que vinham ocorrendo até ali. Olha que negócio, eita, Eita, Moreira, Moreira. mas é assim mesmo, meu filho, acontece com todo mundo. Já já você vai ficar bom de novo. André, gente, ele tenta ainda aconselhar positivamente Moreira, mas ele nem dá bola, viu? Ele nem dá bola, ele acaba abandonando o posto dele, entrando em crise de loucura e indo atrás de Marina, buscando vingança para Marita. E aí André, nossa senhora, André fica muito preocupado com a situação e vai até a casa de Dona Beatriz, gente, que está ali pertinho já de desencarnar, sabe? Ela já está naquele estado do coma, sendo amparada pela família, pelos amigos espirituais. E não demora muito, minha gente. Quem é que chega lá na casa? Moreira. Moreira e Moreira. mais 4 companheiros barra pesada. E aí Moreira se aproxima de Marina e grita encolerizado, chamando Marina de assassina. E aí encerra o capítulo 3º e vamos para o 4º. E a gente já entra nesse capítulo, gente, com o André dizendo que Marina, após esse grito encolerizado de Moreira, ela estava passando mal, como se tivesse tomado uma pancada muito forte na cabeça. Sabe quando você toma aquela pancada, ela se sentiu assim de repente. O que faz com que André sugira a Marina mentalmente que ela saia do local. Justamente para o quê? Tentar tirar aquelas entidades infelizes de lá, já que a equipe espiritual, minha gente, precisava trabalhar em favor de Beatriz, porque ela estava ali retornando para a pátria espiritual. O ambiente não podia se contaminar com aquilo. E aí Marina aceita a sugestão e sai do local. E Moreira muito chateado com o André, gente. Ele fica cedo mesmo. E aí pergunta: vem cá, por que você está aí defendendo Marina? Mas ele não fala assim bonitinho, não, viu, gente? Ele fala com o André cheio de ironia, com uma forma bem baixa, daquele jeitinho que vocês podem imaginar. Mas aí André, que estava ali tentando cooperar com a situação, ele responde a Moreira, dizendo que ele estava ali defendendo Marina, mas em respeito a Cláudia e a Marita, porque qualquer coisa que prejudicasse Marina vai prejudicar os outros dois. E André ainda diz que não cabe a ele o papel de julgador e aplicador de penas, a quem quer que fosse, e por conta disso ele ia defender sim Marina contra um massacre promovido por ele, Moreira, e a turma dele. E aí Moreira, ouvindo aquilo, ele pensa direitinho, tal, e diz que concorda em partes, né, com André, mas que ele não vai desistir de todo da vingança, não. Mas pelo menos André diz, já tem um benefício que ele já liberou o resto da galera, ficou só ele, né? E aí, voltando para a história para os encarnados, Marina, ela vai para o quarto, porque vocês lembram que ele influenciou, né, a sair do local onde Beatriz estava. Então, Marina vai para um quarto e ela tenta dormir, gente, mas ela não consegue. E aí vem Moreira. Nossa, vem Moreira e Moreira começa a influenciar a Marina, para que ela comece a contar a sua versão dos fatos. E aí, Marina, achando, coitada, que estava lá pensando sozinha, né? Porque a gente sempre acha que a gente pensa só, né? A gente tá aqui, ninguém imagina que tem espírito, não, né? Então, a bichinha tá lá achando que tá pensando sozinha nas coisas. E aí ela começa a pensar, vem Marita na cabeça, e aí ela demonstrando ainda muita frieza com a irmã, ela pensa que a morte próxima de Marita era a melhor coisa que poderia acontecer, porque assim ela poderia tranquilamente se casar e viver muito feliz com Gilberto. E aí, ao registrar esse tipo de confissão, Moreira, minha gente, fica colérico, começa a gritar com a jovem que estava ali, né, pensando no futuro dela ao lado de Gilberto. E Moreira azedo diz a Marina que ela era uma assassina e que ela jamais seria feliz. Eita, pesado, né? E aí, diante de tantas acusações feitas por Moreira, Marina, ela começa a captar essa influência negativa, essas acusações, e ela começa, gente, a se sentir culpada, sabe? Sentir aquele remorso. Ela começa a duvidar, nossa, será que eu vou ser feliz mesmo com Gilberto? Na verdade, eu poderia ter evitado essa situação, né, com minha irmã, se eu agisse de uma forma mais honesta. E aí, minha gente, Marina sente o remorso batendo. E esse remorso toma conta da cabeça dela e ela começa a chorar bastante, se desequilibrando muito, exatamente como Moreira queria, porque ele estava ali se achando juiz, acusador da situação. E aí, enquanto Marina chora, Nemésio entra no quarto e busca consolar Marina, dizendo assim, olha, em breve a gente vai se casar, fica tranquila, tal, né? E aí Moreira, gente, tava vendo tudo, observando a cena, ele começa a zombar, tirar onda, começa a falar umas palavras bem feias diante daquela situação, que não cabe a gente aqui repetir. E aí André, mais uma vez, busca intervir, tenta convencer Moreira a deixar o local, mas ele diz que não vai sair não, diz que André tá perdendo tempo com Marina, porque com a saída do pai vai entrar o filho, Gilberto, e o pior que acontece, viu, minha gente? É isso que acontece mesmo. Sai o pai e entra o filho. Mas, para a felicidade de todos, quando Moreira vai, né, ficar surtadão, quem chega no local? Félix. Félix. Ê! É. Para salvar, né,
minha gente, porque eu estava com pena de André. Eu digo, André, meu filho, você está tentando. Então, Félix surge no local, envolve. Gente, ele chega no local e não fala nada. Ele envolve Moreira num abraço fraterno e diz: Olha, Moreira, você está fazendo tanta falta para Marita. Desde a sua saída, a bichinha vem desfalecendo. E assim, gente, Moreira se toca e ele retorna imediatamente ao hospital. Vocês acreditam? É claro que não foi, né, somente um abraço. Félix, claro, envolveu Moreira em fluidos ali benéficos, regenerativos, salutares, que fizeram muito bem a Moreira, que estava num estágio já avançado, né, de desequilíbrio. E aí, lá no hospital, André nota que, não obstante a boa vontade do espírito Theo, insuflando energias, Marita ela não lhe assimilava a influência com tanta segurança como acontecia com Moreira, já que Marita e Moreira se afinavam, havendo um melhor intercâmbio dos fluidos mesmo entre eles. E aí Moreira reassume a sua posição e, ao invés do perseguidor de minutos antes, ele passa a posição de cooperador, manifestando simpatia e compaixão por Marita. Você vê com o que é um espírito superior, né, como Félix, intervindo na situação diferente da gente. Eu confesso que André Luiz, eu estou orgulhosa dele, porque eu não ia conseguir fazer a metade, mas ele está assim maravilhoso, amei, viu, André? Tá de parabéns. Mas nossa história não acaba por aqui, a gente encerra o capítulo, né? Nessa parte, quem vai continuar para a gente é Vivi, né, Vivi? Isso, vamos para o capítulo 5. Então, nesse capítulo, André relata que na tarde do dia seguinte, enquanto eles acompanhavam a crescente renovação íntima de Cláudio, que através de Agostinho adquiria mais amplos conhecimentos da doutrina espírita, percebiam também que Moreira ficava satisfeito com o resultado compensador obtido por seu próprio esforço em favor de Marita. Ele estava sentindo realmente que ele estava ajudando, né? E a providência divina o abençoava na plantação das primeiras sementes do bem. Moreira sentia-se útil e conversava com André e Félix como deveria fazer para auxiliar da melhor maneira possível. Adquirira interesse pelo trabalho. Tem coisa melhor do que a gente estar interessado, querer fazer o bem, né? Passa a se sentir bem também, né? Por sua vez, Cláudio procurava dispensar à filha todo o carinho e assistência que se sentia capaz. À noite, Félix comunicou o desencarne de Dona Beatriz. E o instrutor convidou André para irem à casa dos Torres, pois ele preocupava-se com Marina e era importante protegê-la contra a obsessão que estava começando. Apesar de Moreira ter se afastado, aqueles espíritos arruaceiros, vampirizadores que ele tinha contratado, estava lá, né, permanecia tumultuando a vida mental de Marina. E aí ela ficava cheia de remorso pelos pensamentos que eles ficavam colocando na cabeça dela. Félix não via Marina como uma jovem corrompida, mas via nela uma filha de Deus, credora de veneração e de ternura. Confiava nela, esperaria o futuro. Olha aí, pessoal, a visão de um espírito Que superior, né? diferença, Vivi, meu Deus do Que nem céu. nós, né? Que nem nós, só que não. E longe. Então, no velório, as pessoas chegavam e diziam aquelas frases convencionais, desprovidas completamente de sentimentos. E Nemésio e Gilberto não demonstravam grande pesar, pois aquela doença prolongada de Dona Beatriz minou a resistência deles. A alma boa e veneranda de Beatriz recebia atenção especial de irmãs afetuosas, sob o carinho de Neves, e seria conduzida a uma organização socorrista lá no plano espiritual, no Rio de Janeiro, para que restaurasse as forças a fim de seguir viagem. Quando Marina olhou o corpo de Dona Beatriz, em cujo rosto se estampava a serenidade, caiu de joelhos. Chorou copiosamente, como se quisesse fazer uma confissão. Marina, cansada pela insônia, pela ação dos obsessores, estava sem forças. Sentia medo e pensava que se realmente a alma sobrevivia ao corpo, naquele momento, Dona Beatriz havia agora sem subterfúgio, sem capas, né? Enxergando não a enfermeira dedicada, mas a mulher que lhe dominava, o esposo e o filho. Rogava a ela perdão e entendimento. Mas naquele momento, Beatriz estava inacessível às coisas terrenas, ela estava ali protegida. E era o próprio remorso que estava acusando Marina. Não era Dona Beatriz, ela era a própria consciência dela, né? Com o afastamento de Dona Beatriz e dos amigos espirituais, vagabundos desencarnados tiveram livre acesso à Casa dos Torres e induziram que beberrões encarnados convencessem a Nemésio a encomendar vinhos e uísque. Diga aí, gente, num No velório. velório. Olha. E essas bebidas foram consumidas durante toda a madrugada. Aí, Félix, André e Neves não aguentaram e se retiraram dali, voltando para o hospital. Após os funerais, André voltou à casa dos Torres e presenciou os telefonemas entre Marina e Márcia, Márcia pedia para a filha voltar para casa,
Mas Nemésio desejava que Marina ficasse ali por algumas semanas, orientando os empregados, e ele mesmo conversou com Márcia pelo telefone, fazendo esse pedido a ela com muita satisfação. E aí Márcia, claro, pensando no casamento de Marina com Gilberto, cedeu, né? Não, tá certo, tem razão, fica com ela aí. Só que Marina, tendo suas energias roubadas pelos obsessores, trancara-se no quarto e definhava na cama. Sentia-se culpada pelo que tinha acontecido a Marita. Chorava, ouvia vozes e dizia-se perseguida por vultos estranhos. As visitas de Nemésio e Gilberto, ela caía em crise de choro. E nem conselho, nem medicamento resolvia, nada resolvia. E aí, preocupado com Marina, Nemésio ligou para Márcia, pedindo para conversar pessoalmente com ela. E também queria conversar com Cláudio, pois tensionava levar Marina para Petrópolis, para que a mudança de ares melhorasse a moça. Márcia perguntou se Gilberto iria também, porque ela era aquela moça, assim, aquela mãe muito guardiã, né, da responsabilidade familiar. Aí Nemésio disse que não, que só iriam eles, e uma governanta. Aí Márcia aprovou a medida e marcaram a entrevista para o dia seguinte. Márcia, com toda aquela futilidade dela, preparou a sala com enfeites discretos. Isso para impressionar, né? Meu Deus. Respeitando o luto dos Torres. E deixou Nemésio agradavelmente surpreendido com seu bom gosto. O bom gosto no vestir, né? Sem saber se era a genitora de Marina ou se era uma segunda edição da filha. Quem era? Quem era quem, né? Quem copiava quem? Aquela história, né? Então, após os cumprimentos, falaram da doença de Dona Beatriz, da morte dela, do acidente de Marita, do devotamento de Cláudio pela filha hospitalizada, e Nemésio falou que Márcia ficasse tranquila quanto à ida da filha para Petrópolis em sua companhia. Ao que Márcia disse que se preocupava com a viagem, assim apressada, mas sabia que, além de chefe da filha, ele era para sua filha um amigo, um protetor, um pai. Ao que Nemésio respondeu que era muito mais do que isso. Aí ela caiu na real, né? Aquelas palavras pronunciadas com tanta ternura acordou Márcia, né? Deu uma sacudida nela para a realidade, que ela desconhecia e não queria acreditar. E aí Márcia passou a examinar aquele senhor e descobriu atrativos marcantes, capazes de impressionar qualquer moça desprevenida. E apesar de achar que o Gilberto era um ótimo rapaz, concluiu que o velho ganharia do moço em qualquer torneio de sedução. E ela, que se achava tão experiente em matéria de ligações afetivas, ficou perturbada ante os olhos conquistadores daquele homem maduro e tremeu. Nemésio achou que aquela emoção que ela estava sentindo se devia ao contentamento de uma mãe que vê o futuro da filha garantido e confessou o próprio romance, dizendo que amava Marina e queria casar-se com ela. Aí tá o babado. Ai, ai. Pedia, pedia Márcia para não falar nada com Cláudio. Márcia estava perplexa e se perguntava sobre o comportamento da filha na casa dos Torres, pois aquele homem falava da sua filha não como um admirador ingênuo, mas sim com a certeza do amante consolidado. Nesse momento, o telefone tocou. E quem era? O médico. Ele vinha participar da piora de Marita e que, se ela desejasse vê-la com vida, que não adiasse a visita. E que Cláudio não estava compreendendo muito bem a gravidade daquele caso, achando que Marita sobreviveria. Nemésio percebeu como Márcia ficou pálida e correu para ampará-la. E, tomando conhecimento do que estava acontecendo, ofereceu-se para acompanhá-la ao hospital. Márcia, assustada e aflita, aceitou. Aí agora a gente entra no capítulo 6, onde André e Félix aproveitaram a carona deles dois, né? E vamos lá para o hospital. E ficaram observando Márcia, apreciando a figura de Nemésio. E ela se perguntava por que a filha preferiu Gilberto ao genitor, já que este era um senhor simpático e rico, o que asseguraria a independência dela. E concluiu que a juventude não tinha lógica. Quando chegaram ao hospital, foram recebidos pelo médico de Marita, que disse que tinha avisado a Cláudio sobre a possibilidade da sua presença. Mas Márcia desconversou. Imagine se ela queria que Nemésio percebesse que aquela era a primeira vez que ela ia ali. Ela procurou desconversar, né? Quando chegaram lá no quarto, Cláudio estava muito abatido, mas recebeu-os com atenção. E como ele já conhecia Nemésio, né, daquelas noitadas, né, das orgias, e aí que ele estava lá com Marina, lembra no início? Aí Cláudio, né, muitas vezes preferiu sair do lugar com vontade de esmurrá-lo, via agora ele face a face, mas com outros olhos, com outros sentimentos. Percebeu-se num teste de tolerância e compreensão, e associou aos ensinamentos espíritas cristãos que transformara seu íntimo, e deduziu que não deveria julgar aquele homem
que lhe explorava a família e, mecanicamente, recordou Jesus e a lição da primeira pedra. Gente, ele está melhor que a gente. Melhor que a gente. Eu já estava aqui também já julgando. Ele empolgou. Nemésio, ele divertia-se com uma jovem, isso era ele pensando, né? Cláudio pensando. Nemésio divertia-se com uma jovem que lhe dava liberdade e que era filha de outro homem. Porém, ele não vacilara em abusar da própria filha, usando um método ardiloso e desprezível. Então, ele começou a se julgar e não julgar o outro, né? Ao olhar para a esposa, não mais encontra a inimiga cordial de tantos anos, mas uma mulher embonecada, com excessiva maquiagem, mascarando um coração insatisfeito, cujos desastres haviam sido provocados por ele mesmo. Ele está naquele, né, aquele drama de consciência, fazendo toda aquela limpeza de consciência. Recordou-se que eles terminaram os sonhos dela logo no início do casamento. Quando ela, grávida de Marina, vendo-a disforme, transferiu para Aracélia, a mãe de Marita, os instintos de homem selvagem. Após a morte de Aracélia, Márcia fora coagida a criar 2 filhas e desequilibrou-se emocionalmente. E ele, ao invés de regenerar-se, jamais regressou da caça de aventuras. Como julgá-la? Vendo que Márcia e Nemésio esperavam alguma resposta dele, mostrou Marita a Nemésio, dizendo chorando que ela estava muito mal. Apesar de abalada, Márcia falou que ouvira do médico sobre a gravidade do estado de Marita e contou a Nemésio a versão que ela mesma criou sobre o acidente para satisfazer os amigos e pediu desculpas pelo estado emocional do esposo. Cláudio, penalizado, compreendeu que ela mentia para impressionar, pois dava a entender que ela não arredava o pé do hospital. Coitada, ela tinha que disfarçar muito, viu? Então, eles se despediram de Cláudio e Félix aconselhou André a segui-los. E depois fosse ver Marina, cujo processo obsessivo se agravava. Nemésio olhava justamente para Márcia, supondo compreendê-la melhor, e com uma beleza e inteligência que ele comparava a Marina. Aí ele conclui que ela não era feliz ao lado daquele homem chorão. Veja só, o pobre do Cláudio, naquele problema todo, considerado um chorão fraco. Como ele era esperto, passou a querer despertar em Márcia a certeza que ele, Nemésio, era um companheiro compreensivo e vigoroso, e começou a falar dos locais aprazíveis do Rio de Janeiro. E Márcia, que conhecia todos aqueles locais, fez-se de ingênua, porque sabia, por experiência própria, que homens como Nemésio preferem mulheres frágeis, necessitadas de proteção, e aí dizia que só conhecia o Pão de Açúcar, que visitara quando as filhas eram crianças. Isso. Tava Chega aí, da né, aflição, né, gente? Tanta dissimulação, assim, já estou formigando aqui. fazendo fita É mesmo, né? mole. E ela falou que se casara muito nova e passou a vida entre os afazeres domésticos e a criação das filhas, tendo que tolerar um marido rabugento. Nemésio gostou de tudo que ouviu e percebeu os olhares de Márcia, experimentando grande satisfação. E pensou que se não fosse Marina, ele não hesitaria em atraí-la a convívio mais íntimo. Afa. Meu Deus. Não, fala sério. Gente, peraí, deixa eu me recompor aqui para parar de julgar esse povo, velho. Pensa em Félix, velho. A manhã toda, na companhia daquela mulher, funcionou para ele como um tônico. E vendo que faltavam apenas 5 minutos para o meio-dia, convidou-a para o almoço num excelente restaurante no Catete. Convite logo aceito por Márcia. Aceitou as escolhas do anfitrião. Comeu pouco, bebeu água mineral. Falou o suficiente para cativar o companheiro. E quando já iam se despedir, agradeceu ao devotamento dele para com a filha, que era muito jovem, inexperiente. E na qualidade de mãe abnegada, desejava que a filha fosse feliz, numa felicidade que ela nunca pôde ter. Nemésio estava satisfeito. E voltando para casa, ficou pensando em Márcia, mas desviou o pensamento para Marina. E entrou em casa, decidido a encontrar-se com ela. E foi ao quarto. Colocou o pijama, chinelos silenciosos e andou mansamente até o aposento onde Marina estava. Levemente abriu a maçaneta sem ruído e fez força para não cair ao ver Gilberto e a moça em um beijo apaixonado. Gilberto estava de costas e Marina, como estava de frente, viu-lhe o rosto endurecido de raiva e desmaiou. Nemésio retirou-se asfixiado, arrasado, sofrimento terrível, e assim ele chegou no quarto e deitou-se, como se tivesse levado uma pedrada por dentro do coração,
que fazia doer o peito e ficou suando frio. 15 minutos depois, Gilberto veio participar o pai, que Marina piorara, e após ligeiro desmaio, voltara gritando, chorava, mordia-se, surtou, né? Ela que fez um surto. Nemésio disse-lhe para comandar as ações necessárias, chamando o médico, e pedir à mãe da menina que viesse vê-la, porque ele chegou da rua incompreensivelmente abatido. André socorreu Marina, reconhecendo a obsessão instalada pelos vampirizadores que Moreira trouxera para aquela casa. Márcia encontrou a filha dementada e o médico optou por internação imediata. Márcia avisou a Cláudio que a filha seria internada por encontrar-se extenuada pelo trabalho excessivo, com grande fadiga mental. Iria para uma clínica de repouso. Ela maqueia tudo, é impressionante, né? 2 dias depois, André encontrou Gilberto infeliz, mas dedicado inteiramente à moça. E Nemésio, que tinha a concepção do amor como chinelo no pé, como descreve André, já trocava confidências com Márcia a respeito dos fatos novos, a que chamaram de loucuras da mocidade, consolando-se um ao outro. Diga aí, gente, que babado! Gente, o Não Julguei tá difícil. Tá assim, Tá pesado, desafiador, hein, tá André? Tá desafiador. difícil. Gente, e eu fico pensando como é difícil auxiliar os encarnados. Pensa no que a espiritualidade passa com a gente. Olha, deve passar cada perrengue, meus amigos, e como eles tentam ajudar, viu? Mas olha a situação, André, coitado, vendo tudo, não podia fazer muita coisa, só auxiliar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dentro do possível. Imagina os perrengues que os nossos espíritos protetores não passam com a gente. Verdade. Então, vamos ter cuidado com a nossa conduta, hein? Né, meninas? Vamos nos vigiar, né? Vamos nos vigiar, estar sempre atento ao que é que a gente está pensando, o que é que a gente está sentindo, como a gente está agindo, e sempre tendo o evangelho como a nossa meta. Vigiar e orar, né? E orar, é. E aí, minha gente, vocês gostaram do estudo de hoje? Esperamos que vocês tenham gostado, hein? Quem gostou, vai deixando aí já o joinha. E se prepara que semana que vem tem muito mais coisas para vocês saberem dessa história que está cada dia mais babado, como diz Vivi. Então, vamos para o nosso encerramento, né, meninas? Vamos já caminhando aqui para o nosso encerramento, para a nossa prece. Hoje é a Zelinha que vai fazer, né, Zelinha? Hoje eu vou fazer, gente, mas primeiro vamos respirar fundo aqui para tirar esse julgamento do coração. Vamos então respirando fundo, acalmando os nossos pensamentos. Agradecer ao Divino Mestre, amigo Jesus, pela oportunidade de refletir sobre essas situações que a vida nos traz e que também nos permitem pensar quantas vezes nós próprios fomos protagonistas de histórias parecidas. Amigo Jesus, nós só podemos agradecer. Agradecer todo o auxílio que a espiritualidade amiga nos traz, mesmo nos momentos das nossas quedas, mesmo durante as nossas fraquezas. Aqueles momentos em que nós atraímos inimigos espirituais para estarem junto de nós. Agradecer, Senhor, pela espiritualidade não desistir de nós. Continuar conosco, nos fortalecendo, nos abrindo caminhos, nos dando oportunidades. Que nós possamos colher desses estudos novas posturas para levar para a nossa vivência diária e dessa forma aprender de Ti, Mestre, que é manso de coração, humilde. E é essa humildade, essa mansuetude que nós queremos também para nós. Seguindo o Teu exemplo de modelo e guia da humanidade. Fica conosco, amigo Jesus. Faça morada no nosso coração, no nosso lar, e assim nos auxilia no nosso crescimento. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Obrigada, meus amigos. Um beijo e nos vemos na próxima semana. Até! Até lá!